Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hub Talk Podcast, esse espaço promovido pela Hub Local para que a gente possa falar de marketing, tecnologia, negócios. Eu sou o Gabriel, vou estar conduzindo esse episódio hoje. Lembrando que esse é mais um episódio do Inova Week, o Esquenta para o Inova Varejo. Outros 2 episódios já saíram aqui no nosso canal do YouTube, já saiu no nosso Spotify também, então basta acompanhar porque está muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e claro que eu estou acompanhado de 2 convidados muito especiais. O primeiro talvez vocês já conheçam, porque já participou aqui de outros episódios. Felipe Kaisal, CEO da Hub Local, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Gabi. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Sempre que posso, estou aqui, né? Então, é a nossa casa, Hub Content. Então, é sempre muito bom trazer esse tipo de conteúdo, informação para o nosso público aí que está assistindo. Obrigado. Segundo convidado, é a primeira vez aqui no nosso podcast, primeira vez aqui no nosso Hub Content. A gente está muito feliz em ter você aqui. Tiago Amarante, seja muito bem-vindo. Tiago é o CEO da Suri. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Gente, eu que agradeço o convite, o Felipe, o Gabi, toda a equipe aí da Hub Local. A gente aqui na Suri é super parceiraço do pessoal da Hub, então podem contar comigo aí, principalmente num assunto que a gente manja demais e a gente fica muito tranquilo de conversar, que é sobre inteligência artificial. Perfeito. Tiago, eu queria pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco da sua carreira e um pouco da Suri, para o pessoal conhecer mais. Tá, beleza. Quem não me conhece, eu sou o Tiago Amarante, eu sou CEO e CTO lá na Suri, tá, pessoal? Então eu cuido da parte estratégica, relacionamento, investidores, captação, grandes contas, também clientes, mas também de toda a parte de produto e tecnologia dentro da Suri, tá? Falando um pouco mais, meu background, eu comecei programando aos meus 13 anos, né? Então, desde cedo comecei a trabalhar e comecei a galgar uma carreira na tecnologia muito cedo também, né? Então, comecei a trabalhar ali aos meus 15 anos em empresas de tecnologia, até que quando foi em 2012 eu fui morar nos Estados Unidos, trabalhar para uma das maiores empresas na área de segurança da informação, que é a Proteus Security, e lá foi onde veio essa veia empreendedora, né? Então, lá a gente acaba dizendo que os Estados Unidos é esse berço empreendedor, então realmente você se contagia muito com isso, e lá eu comecei a empreender, tá? Então, antes da Chatbot Maker, eu fundei outras 3 startups junto com o meu sócio, Marlos Távora, até que em 2016, final de 2016, a gente teve a ideia de montar a Chatbot Maker, e aí a gente largou tudo, eu larguei a empresa que eu trabalhava lá, os Estados Unidos, voltei para o Brasil para fundar a Chatbot Maker, que hoje é a Suri. A Suri, para quem não conhece, ela é uma inteligência artificial que ajuda empresas a fazer atendimento e vendas dentro de ferramentas como WhatsApp, Facebook, Instagram, de forma 100% automatizada, tá? Hoje a gente atende aí mais de 1.000 clientes espalhados em todos os estados do Brasil, onde mais de 20 milhões de pessoas já conversaram com a Suri, trocando mais de 3 bilhões de mensagens. Que bacana, que bacana. Antes da gente entrar na parte mais técnica da conversa, eu queria entender com vocês como vocês são como usuários mesmo de inteligência artificial. A inteligência artificial faz parte do dia a dia de vocês? Como é essa relação entre Felipe e inteligência artificial, entre Tiago e inteligência artificial? Acho que a gente pode começar com você, Felipe. Olha, Gabs, eu me auto-intitulei de AR First, porque eu estou usando muito inteligência artificial, muito mesmo no dia a dia. Isso me tornou uma pessoa muito mais produtiva. Deixar isso muito claro para vocês, que a inteligência artificial entrou com muita força, principalmente nesse últimos 1 ano aí, né? E 2023 foi um grande marco, onde começou cada vez mais a se difundir soluções e empresas que começaram a incorporar a inteligência artificial. Cara, hoje, para mim, é um caminho meio que sem volta. Eu já estou identificando como uma 4ª revolução industrial, tá? Muito por aí. Porque a gente teve vários momentos de entrada de tecnologias, de inovações no mercado que impactaram a sociedade, que mudaram os rumos, né, da humanidade. Eu vejo que a entrada da inteligência artificial ele está exatamente nesses marcos, onde a humanidade vai mudar para melhor, muito provavelmente. O ser humano ele pode se tornar mais produtivo, ele pode se tornar mais inteligente, porque antigamente a inteligência ela era muito pessoal, muito individual. A inteligência artificial ela democratiza a inteligência. Ela permite às pessoas terem acesso a informações e a conhecimentos mais rápido do que ela teria se fosse num processo de aprendizagem comum. Então, eu estou usando muito, tá? Existe muita solução no mercado, de todo tipo, desde para
algo a ver com produtividade, com trabalho, como algo a ver com entrega de resultados efetivos para as empresas. E, cara, só veio para melhorar, né? Então, a gente tem muita coisa para trocar de ideia aqui. Eu acho que foi muito assertivo o convite do Thiago, porque o Thiago ele trabalha exatamente com isso. O negócio dele é 100% voltado para inteligência artificial. A Hub Local tem um braço de IA, temos um squad de IA também, mas muito incorporando, não é o nosso core business exato. Então, acho que a gente vai trocar uma ideia muito legal aqui. Muita dica de como se utilizar a inteligência artificial. Perfeito. E você, Thiago? Bom, inteligência artificial, como o Felipe falou, realmente é um caminho sem volta, mas ele não é algo para substituir pessoas. Na realidade, a inteligência artificial ele vem para potencializar aquilo que a gente já fazia. Não existe uma inteligência artificial hoje que conheça tudo, que saiba de tudo. Na realidade, nós temos inteligências artificiais nichadas, cada uma com a sua habilidade específica. Uma muito boa para a produção de conteúdo, outra muito boa para a parte de geração de imagem, outra para fazer estatística. Então, cada uma tem o seu tipo, tá? Eu, particularmente, acabo usando muito vários desses tipos de inteligência artificial, principalmente para essa parte de produtividade, né? Então, hoje, dentro de ferramentas como o Notion, né, que é uma ferramenta super bacana, quem não conhece, recomendo demais. Todo o conteúdo que eu crio hoje, eu sempre fico produzindo muito conteúdo, falando da Suri, etc. Eu sempre peço para a inteligência artificial ela dar uma roupagem naquele texto. Eu não confio dela criar do zero. Na realidade, eu sempre crio a base desse conteúdo e, em cima disso, a inteligência artificial ele remaneja. Então, por exemplo, eu posso pegar um texto meu e dizer, deixa esse texto com uma linguagem mais amigável, uma linguagem mais formal. Então, isso é produtividade. O seu conteúdo, o core, é o que importa. E a inteligência artificial, ela só vai te ajudar. Ela não vai te substituir a criar esse conteúdo. Então, eu uso muito no Notion, eu uso muito no Bing, né, que já vem incorporado o ChatGPT. Então, acho que é fantástico a utilização dele lá. E aí também na parte mais técnica, né, falando, dentro da Suri é o core business da gente, a parte de inteligência artificial. Então, quer queira ou não, me faz ter que estudar muito sobre o assunto. Bacana. Interessante você falar isso, porque nos 2 outros episódios aqui do nosso Inova Week, os convidados também trouxeram essa mesma preocupação, né, esse mesmo insight, assim, tipo, a inteligência artificial não vai substituir pessoas. E eu acho que esse ainda é um medo muito grande, tanto de usuários quanto de empresas, né? Assim, a inteligência artificial vai substituir, vai tirar meu emprego, e isso não é verdade. De forma alguma, inteligência artificial não é algo novo, gente. Assim, inteligência artificial existe há diversos anos já. O que existia, eu acho que o que aconteceu nesse último ano, que como o Felipe falou, realmente está muito mais para esse ano, essa revolução agora, foi a forma de levar às massas a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, como eu disse, existem vários tipos, e geralmente a que mais era utilizada dentro das empresas, dentro do mundo corporativo, etc., era o que a gente chama de inteligência artificial de aprendizado assistido, onde tem alguma pessoa ensinando o que é que ela vai fazer. A grande revolução que teve esse ano são as inteligências artificiais generativas, que a partir de um conjunto de informações ela consegue gerar conteúdos. Aí foi isso que levantou a preocupação das pessoas, que, peraí, agora a gente antes dava um ensinamento para ela, para que ela respondesse em cima daquele conteúdo. Deixa eu dar um exemplo prático, né, até para o pessoal entender. Alexa. Alexa, ela era um tipo de inteligência, é um tipo de inteligência artificial ainda hoje, que ela é baseado no que você ensinou. Então, eu disse que o prédio mais alto é o Empire State Builder. Não que seja, tá? Mas só um exemplo, tá? É o Empire State Builder. Então, se você perguntar a ela, ela vai dizer isso. Ela não vai raciocinar, gerar informação. Eu disse que era isso e vai ser isso que ela vai responder. A inteligência artificial generativa ela é um pouco diferente, porque ela vai pegar todas as informações que foram dadas para ela, não foi ensinado, foi dado informações para ela. E aí, se você perguntar qual é o prédio mais alto do mundo, então ela vai fazer uma correlação desses dados e vai gerar uma resposta. Então, essa geração dessa resposta, às vezes ela é assertiva e às vezes ela não é. Então, eu acho que ela não vem para substituir, ela vem para potencializar, mas até essa potencialização ela tem que ser usada de forma moderada, porque não existe hoje nenhuma inteligência artificial que saiba de tudo.
Eu até eu vi recentemente uma análise, né, sobre o mercado que diz o seguinte, que assim como nas outras revoluções exigiu do ser humano ele se adaptar àquela tecnologia, a inteligência artificial é exatamente uma ferramenta, uma tecnologia que o ser humano precisa se adaptar. Então, ele não vem para substituir o humano. Na verdade, ela depende do humano. Até para ela ser aprimorada, para ela evoluir. Então, a inteligência artificial ela vai necessitar sempre de um humano do lado. A questão é que no ambiente de trabalho, o que vai acontecer muito claramente, tal, e é um caminho sem volta, é que as pessoas que trabalham, que executam algum tipo de atividade em alguma empresa, elas vão precisar saber utilizar essas ferramentas. Porque elas vão servir para aumentar a produtividade. Basicamente, se eu colocar um ser humano, um colaborador, do lado de um outro colaborador que tenha conhecimento em algum tipo de inteligência artificial, que sabe usar as ferramentas, o que vai acontecer é que esse colaborador que sabe usar as ferramentas ele vai ser muito mais produtivo do que a pessoa que não sabe usar. Então, muito provavelmente, essa pessoa ela vai ficar fora do mercado. Como foi na época do computador, por exemplo. Sim. Exatamente. Então, hoje você não saber abrir um computador, pelo menos, você não está fora do mercado. Você vai pegar empregos muito mais primários, né? Muito mais de chão de fábrica e não vai conseguir evoluir na sua carreira. Então, para evoluir, você realmente ser um profissional que evolui do dia a dia, então, essa necessidade de conhecimento da inteligência artificial vai ser fundamental. Mas não vai substituir o humano, porque não dá para substituir. O ser humano ainda tem um conhecimento de dia a dia, de vivência, que precisa passar para a máquina. A máquina ainda precisa do input, né? Total. Eles têm uns prompts de comandos, né? Exatamente. É igual como aconteceu com o datilógrafo, gente. Então, assim, antigamente era o datilógrafo ali na maquinazinha de escrever e até que chegou o computador e você teve que fazer uma evolução do seu conhecimento. Inteligência artificial é a mesma coisa. Então, ele vem mais para moldar a forma como a gente trabalha. Antes nós trabalhávamos com máquina de escrever, era aquilo ali e acabou-se. Hoje é um computador, então o datilógrafo ele teve que se adaptar para essa nova realidade. Então a inteligência artificial é essa mesma coisa. Então, e o mais legal que a gente está dizendo, vai acabar os trabalhos. Pelo contrário, está abrindo novos tipos de trabalho. Então, especialistas em prompt. Imagina só, hoje tem vagas e pagando absurdamente muito bem pessoas que são especialistas em prompts, porque, para quem não sabe, o segredo da inteligência artificial generativa não é ela saber daquele conteúdo, mas é a forma como você pergunta a ela. E essa forma de perguntar está criando essas áreas de especialistas em prompt. Isso. Em você colocar a pergunta certa, da forma correta, para que ela consiga gerar de forma efetiva. Então, tem vagas hoje aí disponíveis no mercado, pagando super bem. Então, quer dizer, está criando novos postos de trabalho, no final das contas. Até para complementar aqui, já que a gente está nessa parte mais de... Será que a IA vai dominar o mundo, né? Será que a Skynet vai tomar conta do negócio? Então, assim, é legal frisar alguma coisa que eu vi em 2018. Antes da inteligência artificial, de fato, se popularizar muito antes, né? 2018 para 2023, bastante tempo. Então... em 2018, antes de a gente criar a Hub local, a gente visitou o Vale do Silício, o Googleplex, já se falava de IA. A gente teve uma palestra com um cara incrível, né, um cientista, chamado Ray Kurzweil, o nome do cara. Ele é um futurista, é futurólogo, ele estuda o futuro. Então ele fica analisando analisando o presente e dando já palpites para o futuro. Ele tem um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais, foi lançado em 1999 esse livro, onde ele dizia o que iria acontecer de 2000 a 2100, dava previsões. E ele brincou lá na hora que ele acertou 80% das previsões dele. Então ele tem um alto grau de ele acerta mais do que erra, né? E ele comentou lá sobre a inteligência artificial. Ele acredita que a IA, na verdade, ele vai se juntar, ele vai se conectar com o ser humano. Ao ponto, conectar fisicamente, inclusive. Da IA estar no cérebro, da IA estar dentro do corpo humano, de alguma forma. E essa IA vai ajudar ao ser humano a evoluir como pessoa. Então, na verdade, a tendência, pelo que os cientistas, e principalmente esse que eu respeito demais, né?
que ele fala é exatamente que, na verdade, a IA ela vem para potencializar a produtividade humana. Sim. Então, não é uma substituição, ao contrário, é uma potencialização. Bom, então a estatística dele acabou de subir um pouco mais, né? Antes de ontem teve o evento da Connect, né? Da Meta. Olha aí. E foi anunciado exatamente isso. Aquele óculos Ray-Ban dele, eles lançaram uma nova versão onde agora o óculos ele fica enxergando tudo, escutando tudo. Caramba. E eles colocam eles lançaram, né, a Meta IA, o assistente virtual deles. Então, a partir desse poder computacional e do que ele escuta, ele começa a dar insights para a pessoa sobre aquilo ali. Então, vai chegar um momento, ele mostra até um exemplo que ele tá lá com óculos, aí ele pega e pergunta: Meta, que prédio é esse daqui? O que é que ele foi feito? Aí a IA começa, ele entende o que tá vendo, escutou o que ele perguntou e fala: esse prédio ele foi fundado tal, dia tal, etc. Então, assim, realmente, a gente vai vestir IA, a gente vai estar incorporado dentro do nosso dia a dia. Então, gente, não vai vir a Skynet agora não, Agora tá? não, pelo menos... Agora não. Ele não previu até 2100 vir a Skynet, ele previu que... 2101 aí já não sei. Bora ver se alguém lança, porque ele vai estar morto com toda certeza. Outra pessoa lança alguma ideia dos próximos anos, mas até lá, a tendência é uma conexão. Sim. Com certeza. Que seja como fosse um artigo, como ele falou, de óculos. Ele foi muito aprofundado. Inclusive, tem o Elon Musk tem uma startup visando isso. Chama-se Neuralink, a startup. Que é onde ele conecta um chip no teu cérebro para se conectar ali contigo. E ele hoje está utilizando muito para fins medicinais, né? Mas a tendência, ele já fala isso abertamente. Tem podcast dele na internet, você pode pesquisar depois. Elon Musk, Neuralink, você vai encontrar. Ele fala sobre a questão desse chip ele servir como o computador para se conectar na mente humana, né? Sim. E onde ele vai estar conectado profundamente. O Ray Kurzweil, a previsão dele era essa. É que vai ter esse tipo de conexão, né, em algum momento. Mas não que a IA toma conta, né? Ao contrário, é que a IA potencializa, que ela permite o cara aprender mais rápido, entregar uma informação mais rápida. E isso é uma tendência. Não aí você fica pegando e se pergunta assim: pô, mas, cara, isso é fantástico o que você tá falando. Será que isso mesmo vai acontecer? Isso não é ficção científica? Já tá acontecendo. Cara, Tá olha acontecendo. pra trás. Olha como é o comportamento humano antes de um Google. Hoje, dia a dia, você tá com um computador incorporado em você, que é ali o celular, toda hora, você interage, faz perguntas, como era antes do Google. Então, se a gente voltar alguns anos atrás, isso que a gente está dizendo que vai acontecer com a inteligência artificial foi o que aconteceu com o acesso à informação digital também. Antes você pegava uma listel da vida para perguntar algum local, ver o endereço ou coisa do tipo. Hoje não, você entra no Google. Antigamente você ia numa enciclopédia para ver algum tipo de informação e hoje você vai no Google. Então, tá no dia a dia das pessoas, tá incorporada, seja no celular, no computador pessoal dela. Sim. Inteligência artificial vai ser a mesma coisa. É bem aquela história, né? Tipo, quem nasceu há 15 anos atrás já nasceu sendo nativo digital, né? Eu tenho uma irmã de 10 anos, assim, que não vive sem um celular, que não vive sem um computador, é natural para ela. Quem for nascer agora nos próximos anos já vai ser um nativo da inteligência artificial. Exatamente. Vai ser tão natural para a vida deles. A gente ainda vai se adaptar a esse novo cenário. Mas Sim. para essas novas pessoas que vão vir, já vai ser tão natural que a gente vai precisar acompanhar esse ritmo, né? Total. Cara, ontem a gente estava conversando com o Leonardo da GupShop, né? Que é um dos maiores provedores, maior parceiro de mensageria do WhatsApp. E eles vieram da Índia. E eu perguntei para ele, porque eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque a Índia, ela é o futuro daquilo que vai acontecer aqui no Brasil. Eles estão 4 anos à frente na parte de mensageria. E aí eu perguntei para ele: cara, qual é a diferença em relação ao mercado? E a resposta dele foi exatamente isso. O Brasil, a gente viveu a era da web, do computador. Então a gente começou a viver aquilo ali, o acesso à internet pelo computador. A Índia, ela não teve essa era. Ela pulou diretamente para o mobile, para o celular. Sim. Então, a geração de lá, ele não teve acesso ao computador, que começou a utilizar a internet e só depois foi para os smartphones celular. Não, eles já foram diretamente, porque como era atrasado, lá não conseguiu ter acesso à internet de forma rápida, mas quando veio, já foi no celular. Então, é por isso que eles são muito fortes no celular. Então, qualquer coisa, pagamento, fazer uma compra dentro de um WhatsApp, é muito mais evoluído lá, agora que está começando isso aqui no Brasil.
Inteligência artificial vai ser do mesmo jeito. A nossa geração ela está aprendendo a se adaptar. As próximas gerações vai ser natural. Vai ser extremamente natural para ela isso. E para as empresas? A gente falou muito das pessoas, que as pessoas vão ser mais valiosas e vai ser mais natural para elas se relacionar com inteligência artificial. Mas e quando a gente fala de negócios e de empresas? Como é que a gente implementa a inteligência artificial no dia a dia da empresa, no cenário atual? E a gente pode dizer que as empresas que não adotarem essa tecnologia, elas vão ficar obsoletas muito rápido? Olha, primeiro que empresas são feitas de pessoas, né? Então, as pessoas sendo potencializadas, elas automaticamente vão gerar mais valor para a empresa. Mas o que nós estamos vendo é várias ferramentas hoje se incorporando com inteligência artificial. O Workspace acabou de lançar aqui o Bard, de fato vai se incorporar. O próprio GPT, né, o OpenAI, se incorporou com as soluções da Microsoft. E são soluções de Office, muito Office, né? Muito para fazer uma planilha, muito para fazer um documento. Tudo isso é acionável dentro da empresa, muitas vezes. Dificilmente você vai usar para o dia a dia pessoal ou algo muito pontual, né? Então, eu identifico o seguinte, tá? A inteligência artificial ela vai servir como ferramentas, mesmo que você incorpora como computador, como outras tecnologias do dia a dia, para que você potencialize o próprio ganho da empresa, o próprio faturamento, a produtividade dentro da empresa. Então, é muito parecido com o que vai acontecer com o ser humano, né? O ser humano se torna mais produtivo, automaticamente a empresa se torna mais produtiva de forma igualitária. E quanto mais você tem profissionais e pessoas que entendem e conhecem essas ferramentas, como o computador no século passado, na verdade, exatamente o que vai acontecer é que a empresa ela se torna automaticamente, ela vai lucrar mais, ela vai gerar mais negócios, ela vai se conectar mais com o seu potencial cliente. Então, tudo isso vai ser muito com IA. Por exemplo, na Hub Local, o que é que nós estamos fazendo muito, né? Além de estar totalmente digitalizada, hoje nossa empresa ela é totalmente nas nuvens, a gente utiliza o pacote Google, principalmente aqui, o Workspace, agora com Bard deve potencializar ainda mais a questão dessa conexão com IA, apesar que estamos utilizando a IA mesmo sem conexão com Bard, né? A gente usa o ChatGPT e vários outros dispositivos. A gente está implantando para os nossos próprios clientes, através da nossa plataforma. Por exemplo, nossa plataforma é uma conexão do cliente com o ponto de venda, né? Então, a localização, o Hub Local, ela é uma solução que atrai clientes para o ponto de venda físico, fazendo ele ser encontrado pelo produto, serviço, segmento, nas buscas locais, né? Nos mapas, listas da internet. E aí, quando esse cliente interage com a nossa marca, ele pode, por exemplo, deixar uma avaliação, ele pode fazer uma rota, ele pode fazer uma visita. Então, isso são dados. Uhum. Aí, o bom do IA é que o IA, quando ele recepciona dados, a gente pode fazer muita coisa com eles, né? Desde uma conversa, desde uma comunicação. A gente não faz essa parte conversacional, mas a gente faz o quê? A avaliação do cliente, o saque. Né? O cliente deixa uma nota, uma 5 estrelas no Google, no Facebook, e a empresa precisa responder imediatamente, senão ela perde o cliente. A IA, ela permite fazer isso de forma automatizada ou, pelo menos, através de um input. Uhum. A gente está agora implantando esse tipo de comunicação até via WhatsApp, né? Porque a gente tem uma plataforma, o cliente precisa entrar com login e senha, e a gente está conectando 100% pelo WhatsApp para que a interação seja feita pelo WhatsApp. Então, basicamente, vai ser como se enviasse uma mensagem para o WhatsApp do proprietário da empresa. Dizendo, olha, deixei aqui uma avaliação de 5 estrelas para você, aqui é a minha avaliação. Como é que você gosta de responder? Responda por áudio ou responda por mensagem? Aí a IA, quando ele fizesse essa resposta ou por áudio ou por mensagem, ela transcreveria o texto e ela já daria uma ideia. Pô, diante do que você está me dizendo, eu lhe sugiro essa resposta. Está de acordo, sim ou não? Na hora que der sim, já vai para a plataforma, já está automaticamente respondido. Então, são coisas do tipo que a gente está implantando aqui dentro. Outro, análise de dados, de informação. A gente tem um volume de dados muito grande na Hub Local. A gente está hoje com milhões e milhões de dados todos os meses recebendo. Dados de geração de rotas para o estabelecimento, dados de ligação recebidas. Nós temos um sistema, né, que a gente acompanha e monitora as ligações que os clientes ligam para a empresa para saber quem essa pessoa foi atendida, como é que foi o atendimento dela, para saber se é homem, se foi mulher, saber se o vendedor se portou corretamente no atendimento. Isso a gente já tem dentro da Hub Local. O que é legal, né? Esses dados que a gente recebe são volumes altíssimos, eles podem ser lidos pela inteligência artificial e ele pode ser entregue como insights
os nossos clientes. E a gente está nesse processo também já de implantação. Então, assim, tem o bom da IA, porque a IA, como ela é uma ferramenta, ela pode ser criada muitas coisas em cima dela, muitas. Desde soluções de dados, desde soluções de conversacional, desde soluções de respostas a avaliações. É um novo mundo. Como um computador chegou e hoje se cria aplicativos, se cria websites rapidamente, se cria soluções ali no computador, a IA vai também ser uma solução que você pode criar, é um universo que você pode criar muita coisa. Então eu vejo uma potencialização muito grande, uma possibilidade, um novo mundo de potencialidades para as empresas, né? Que aí basta a empresa estar com a cabeça aberta, basta a empresa contratar pessoas que tenham conhecimento de uso de ferramenta, que ela vai poder criar alguma solução interessante para o negócio dela. Perfeito. Cara, vou responder até de forma bem... Entrando primeiro na parte... Se as empresas elas deveriam usar, como é que ela deveria usar, etc. Eu olho inteligência artificial igual à internet. Então, você olha para uma empresa e se pergunta hoje, existe uma empresa se ela não está dentro da internet? Não existe. Então, hoje já é muito primordial que para que uma empresa ela exista, ela precisa estar dentro da internet. Eu costumo brincar que, às vezes, uma empresa ela não tem um CNPJ, mas ela tem um Instagram, ela tem uma conta no WhatsApp. Inteligência artificial é da mesma forma. Então, da mesma forma que não existe uma empresa que não esteja dentro da internet, não vai existir uma empresa que não utilize inteligência artificial. Isso é fato. É um caminho sem volta. Então, inteligência artificial, como a gente falou aqui ao longo desses minutos, ele vem para potencializar isso. Então, quer queira ou não, uma empresa que utiliza a inteligência artificial versus uma empresa que não utiliza, você vai ficar para trás. Tem diversas coisas, como o Felipe mesmo falou, dentro da sua operação do dia a dia, do seu dia a dia, seja na produção de um material dentro ali do Word, indo mais para o Office, ou da ferramenta do Google, indo no Excel para fazer análise em cima desses dados. Então, inteligência artificial vai ajudar demais as empresas dentro desses segmentos. Ou então, uma produção de um conteúdo, de um post, de um artigo que você quer estar criando, com certeza você vai fazer de forma mais rápida e profissionalizada se você utilizar a inteligência artificial. Então, existe inteligência artificial para todos os gostos aí, para todas as funcionalidades que você queira colocar para dentro da sua empresa. Tem inteligência artificial hoje que transcreve uma call que você está fazendo, já monta uma pauta, já monta todo um script do que foi conversado dentro dessa reunião. Então, tem diversas formas realmente de você potencializar a sua empresa utilizando inteligência artificial. A Suri, em específico, aí, claro, a gente bebe demais dessa tecnologia. Nós nascemos colocando inteligência artificial como core business. Então, inteligência artificial é core business hoje dentro da Suri. E o primeiro passo que a gente fez para isso, ele é até engraçado, porque se você for ver, o nosso público ele é pequenas e médias empresas. Fale um ano atrás, fale de inteligência artificial para uma pequena e média empresa, isso ia soar como algo inalcançável, porque antigamente isso era visto como algo para grandes empresas, porque você via artigos, né? O Banco do Brasil gastou milhões para fazer uma inteligência artificial, para fazer uma assistente virtual, o Bradesco gastou milhões para poder montar a sua assistente virtual. Então, falar de inteligência artificial para pequena e média empresa há um ano atrás, isso era algo muito louco. E o que foi que nós fizemos? A gente criou a Suri, deu um avatar para ela. Então, toda essa estratégia de dar essa roupagem para a inteligência artificial da gente foi uma estratégia para tornar amigável. Hoje, o cara ele tem uma inteligência artificial que faz atendimento e vendas graças à Suri por R$ 359. Então, é muito acessível isso. E como é que a gente consegue ajudar o cliente hoje? Desde a parte do atendimento de primeiro nível, então todo aquele processo de atendimento que ele tem que fazer com o cliente, e pessoal, a gente está falando de 70%. 70% de todas as dúvidas que uma pessoa ela tem com a sua empresa são as mesmas e é o que a gente chama de atendimento de primeiro nível. Thiago, vocês querem substituir o operador, quer que ele diminua a quantidade de pessoas? Não, eu quero na realidade otimizar 70% do time dele e os 30% ele vai conseguir dar uma atenção melhor, um atendimento uau para aquele cliente. Então é isso que a gente faz hoje dentro da Suri. Então existe essa parte do atendimento ali de primeiro nível,
mas também a gente colocou agora uma feature dentro do atendimento do operador. O operador ele está lá fazendo o atendimento e aí, em determinado momento, a pessoa tem uma determinada dúvida ali da empresa e às vezes o operador não sabe elaborar aquela resposta. Como a inteligência artificial da gente está lá lendo aquela conversa em tempo real, ele clica num botão para pedir uma assistência ao chat GPT, ele gera a resposta, ele verifica se aquela resposta condiz com aquele assunto e aperta enviar. Então, até dentro do atendimento humano, a gente consegue hoje trazer uma efetividade também para o cliente. A gente recém agora lançou o Suriflow, que é a capacidade dos nossos clientes criarem fluxos de conversas. Só que não é só criar caixinhas de conversas. Agora, cada caixinha dessa, ela existe um aprendizado de inteligência artificial no qual, se a pessoa ela perguntar aquela informação, ele não precisa ter clicado num botão ou ter seguido ou digitar para chegar naquela informação. Ele conversa de forma amigável e a Suri ela consegue entender isso. Então, hoje a gente consegue potencializar demais o atendimento do cliente, principalmente trazer uma eficiência de 70% dele, justamente para que aqueles outros 30% ele possa se concentrar mais. E isso, claro, aumenta as vendas dele, aumenta a satisfação do cliente dele. Então, tudo isso acaba gerando um engajamento melhor para a empresa dele. Até contar só para complementar aqui um ponto interessante, até para mostrar bem também como nós utilizamos a IA para potencializar, né, o nosso trabalho da empresa, para ganhar mais produtividade. A Hub Local ela foi criada por muito tempo em formato MVP, né? Então a gente fazia uma estrutura lá em Ford, onde um fazia uma coisa, outro fazia outro. Então um girava o parafuso, o outro colocava a porca, assim por diante. Então a gente passou alguns anos trabalhando dessa forma. E com o passar do tempo, nós fomos construindo uma IA própria. A gente criou um algoritmo de inteligência artificial, onde a gente pegou essas atividades que nós tínhamos de um faz isso, outro faz aquilo, nós imputamos dentro de uma plataforma e a nossa plataforma ela fica pedindo para o cliente fazer essas tarefas de uma maneira super natural, é o que nós chamamos até de hubnômetro, né, internamente, onde basicamente ele tem um to-do list ali diário, onde ele tem que, eu tenho que mandar uma foto, eu tenho que responder essa avaliação, eu tenho que ver o meu resultado, eu tenho que fazer uma postagem nova, um conteúdo novo. E ele faz isso de forma bem natural, como se o cliente... a gente fizesse esse trabalho que a gente fazia lá em Ford, onde cada um fazia uma coisa e era bem trabalhoso, isso ficou mais unificado e mais produtivo na vida do cliente. Então, um cliente, um usuário, ele consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais entendível e de uma maneira muito mais escalonável do que a gente fazia no início, quando a gente estava lá na Hub Local. Então, é exatamente isso. A inteligência artificial permite a gente fazer esse tipo de criatividade. Então, basicamente, o que você tem que buscar é o que é que faz sentido para a sua empresa. O que é que você pode estar inventando lá na sua empresa para poder que se conecta com inteligência artificial que vai te ajudar no dia a dia, que vai te ganhar esse tipo de produtividade. Então, é esse o grande ganho para as empresas de maneira geral. Exatamente. Ela tem que entender onde é que ela quer priorizar. Então, seja dentro ali do back-office dela, para estar criando conteúdos, interagindo com planilhas, Words, etc., mas até no seu front, como na parte de atendimento que a gente exemplificou aqui. Você tem noção que os primeiros 6 minutos ele é totalmente crucial de você fazer um atendimento rápido. Então, imagina quantas empresas estão deixando de faturar porque, na realidade, aquele primeiro atendimento ele vai fazer 1 dia, 2 dias depois. O cara já fez a compra, ele já comprou com outra empresa. Então, a inteligência artificial acaba ajudando nisso também. Tem várias formas aí. Eu acho importante vocês trazerem essas colocações, porque ainda existe essa ideia errônea de que tecnologia é caro, de que tecnologia é inacessível, que não conversa com pequenos varejos, né? A gente está falando aqui diretamente com varejo. Então, assim, quando a gente desmistifica essa ideia e mostra que não, a tecnologia está aí realmente para promover... E acessível, né? Acessível, a inteligência artificial está aí realmente a uma conexão de distância. Então, assim, a gente realmente faz que o pequeno empreendedor, que o pequeno varejista, o médio, enfim, entenda que ele realmente pode utilizar isso como uma forma de potencializar as suas vendas. Quando a gente estava falando, Thiago, me veio muito à mente quando vocês conversam diretamente na Suri com esse pequeno empreendedor, com esse pequeno varejista ou pequeno ou médio, quais são as principais dúvidas que ele tem nesse processo de implementar a inteligência artificial na empresa?
quais são os maiores desafios que ele enfrenta nesse processo? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque, como você bem falou, inteligência artificial realmente ele era algo visto só para grandes empresas, né? Ela tinha antes que fazer investimentos milionários para ter acesso a esse tipo de tecnologia. E a gente fala muito que hoje a Suri ela veio para democratizar essa tecnologia para pequenas e médias empresas. Como eu falei, a gente tem solução hoje que começa de R$ 359. Então, é algo totalmente acessível para pequenas e médias empresas. Principalmente pelo nível de qualidade que a gente consegue retornar ao cliente. Então, antigamente ele achava que para ter isso, primeiro, ele ia ter que pagar muito caro para fazer isso, e segundo, ia ter que ter um trabalho muito grande para estar criando esse tipo de solução. Pô, Thiago, mas eu vejo que tem algumas soluções que tem uma inteligência artificial, só que você tem que ficar treinando, colocando frases, etc. A gente está chegando num nível hoje, lá dentro da Suri, que a gente deve liberar em breve para os nossos clientes, onde ele passa o site da empresa dele e automaticamente a IA da gente consegue extrair todas as informações, já colocar tudo nas caixinhas devidas. Então, quer dizer, ele consegue fazer um atendimento 100% automatizado em minutos. Ele implanta a solução da Suri, automaticamente ela pega todas essas informações, esses dados, ela consegue responder de forma automatizada, porque a gente já deu esse ensinamento para ela, hoje tem diversas habilidades prontas já dentro da Suri, e ele já consegue fazer esse atendimento. Então, não é algo técnico, ele não tem que desenvolver nada, ele não tem que ter um desenvolvedor, ele não tem que ter um cara especialista em inteligência artificial. Os especialistas já somos nós. A gente leva isso para o cliente, só que de uma forma muito simples, de uma forma muito amigável, como você mesmo falou, a um clique de distância dele. É isso que a gente consegue levar hoje para os clientes. Então, hoje o cliente ele já chega muito mais educado nessa tecnologia. Quando o ChatGPT ele nasceu, quando ele foi oferecido ao mercado, muitas das pessoas pegaram e diziam, e aí, o ChatGPT ele vai ser um cara que vai prejudicar vocês? Cara, para nós, da Suri, que já falávamos de inteligência artificial há anos, na realidade o ChatGPT foi a melhor coisa que aconteceu, por duas coisas. Primeiro, é educação de mercado. Então, minha tia hoje conversa com o computador de uma forma amigável, como se ela estivesse falando com um amigo, com um familiar. Então, isso trouxe uma educação para as pessoas de como é conversar com a máquina, porque ainda acontece um erro muito grande das empresas, elas quererem automatizar o seu atendimento no WhatsApp, só que elas criam aquelas experiências muito ruins. Eles estão criando uma URA dentro do WhatsApp. Gente, o pessoal saiu do telefone para não falar com uma URA. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Ele não liga para uma empresa, não é porque ele não queira, é porque ele não quer ter que digite 1 para chegar naquela informação, 2 para aquilo. E eu vejo um comportamento de algumas empresas por não ter acesso a uma tecnologia, ou algumas plataformas que não têm uma tecnologia sofisticada, aí não, cria aqui um fluxo de conversa e coloca, se digitar 1, vai para essa informação, 2 para isso. Então, o ChatGPT, ele trouxe uma educação também para as empresas, porque agora quando o pessoal chega para a gente, ele fala assim, eu não quero chatbot, eu quero o ChatGPT, desse jeito aqui, eu quero que o cara mande um oi, pergunte segunda via do boleto e ela consiga responder. Então, essa educação de mercado foi a primeira coisa que aconteceu e para nós foi fantástico, porque a gente já estava preparado para isso. E a segunda coisa é a própria tecnologia. Nós usamos hoje ChatGPT, que é da OpenAI, a gente usa outras técnicas de inteligência artificial também para estar oferecendo serviço para o nosso cliente. Então, com certeza, hoje é muito mais acessível. Uma pequena e média empresa ela pode competir com uma grande empresa graças a uma tecnologia de inteligência artificial. Perfeito. Felipe, como é que vocês percebem, tanto na Hub Local, né, com o Hubnômetro, o resultado do cliente quando ele está se relacionando com a inteligência artificial de vocês, no caso o Hubnômetro, né? Assim, qual é o ganho potencial que ele tem ao se relacionar com essa tecnologia? Principalmente de estar mais próximo, de entendimento do que nós fazemos, né? Nós temos uma dificuldade grande de replicar o entendimento do que nosso negócio. Ele não é um negócio trivial, por exemplo. Nós ajudamos e potencializamos a reputação online do cliente nas buscas locais. E nós temos hoje 120 colaboradores. Para a gente passar isso para todo o nosso time de atendimento, do que é a cartilha de posicionamento, do que o cliente tem que fazer. É uma transmissão de conhecimento que dificilmente, sem uma inteligência artificial, sem algo muito bem
padronizado ali que nos ajude a conduzir isso, vai ter sempre entendimentos distintos entre cada colaborador. Então, um sabe exatamente o que nós fazemos, outro sabe 10%, 20% do que nós fazemos. Então, nós começamos a ter uma dor muito forte do nosso colaborador, né, na hora de se comunicar com o nosso cliente, eles acabavam não passando exatamente aquilo que nós gostaríamos de passar. Com a entrada do Hubnômetro, por exemplo, que tem essa inteligência artificial que nós criamos, é proprietária nossa, a gente conseguiu passar exatamente aquilo que o nosso cliente queria saber do que está acontecendo nos registros, o quão valoroso é o nosso trabalho. Então, a gente conseguiu padronizar essa comunicação com o nosso cliente, que era um grande desafio e que causava, inclusive, alguns cancelamentos aqui com a gente pela falta de entendimento. O cliente não entende, não é trivial, ele não toca. Então, o posicionamento dele é online. E aí, Hub Local, o que vocês fizeram para mim? Então, para o nosso colaborador explicar isso, um explicava muito bem, o outro explicava mal, o outro ficava mediano, não tinha um padrão. Com a IA, ela me permitiu dar esse padrão, né? Agir de forma mais ativa, né? Até mesmo mais ativa. E entregando a informação exata que eu quero que ela entregue, né, naquele nosso cliente. E o meu colaborador, ele passou mais a focar como ele falou muito bem aqui, no atendimento ao, né? Sim. Agora ele está muito mais focado em saber se o cliente realmente está satisfeito, se aquele resultado que ele identificou pela inteligência artificial, pela nossa entrega, de fato fez sentido, se está gerando algum tipo de resultado. Isso é o que nós estamos potencializando exatamente agora. É recente, tá? Essa mudança, mas por ter feito essa mudança agora recentemente, já tem identificado esse tipo de melhoria. O cliente ele vê mais tecnologia, ele vê mais entrega e ele se sente mais satisfeito também em saber que ele está trabalhando com uma solução, com uma empresa que é extremamente atualizada no mercado. Então, além da satisfação de estar trabalhando com esse tipo de empresa, ele passou a entender mais qual é o tipo de relacionamento e comunicação que ele precisa ter com a gente. Então, isso é o que está potencializando muito para os nossos clientes. Eles têm visto mais valor, têm identificado que inclusive, o número de usuários, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande a gente ter um modelo SaaS, né? Que nós brincamos, nós somos uma plataforma SaaS, que é o Software as a Service. Nós temos um modelo SaaS, que é o with Service. A gente tem a entrega com o serviço embarcado. A gente bota um operador, que ele fica conversando por WhatsApp com o cliente e ele fica lá pedindo informações e mandando para a plataforma. Tá? Então, o que é que a gente notou? A gente aumentou muito o formato SaaS depois que nós implantamos essa tecnologia. O cliente ele passou a entender mais o que ele tem que fazer e não depender menos de um operador da Hub Local para estar fazendo por ele determinada atividade. Então, está aumentando gradativamente o número de usuários dentro da nossa plataforma. O engajamento do cliente com a nossa marca aumentou, tá certo? Então, a gente tem visto muitas melhorias nesse aspecto. Então, a IA permite exatamente isso, essa conexão. Ela fica aprofundada quando você usa da maneira certa, quando você faz o planejamento certo. Como ele falou bem aqui, não é a questão do chatbots e dos atendimentos conversacionais. O grande mal é ser robotizado demais. Tem que ser humano, tem que ser como se ele estivesse batendo um papo ali com... Inclusive, em alguns momentos, a gente tem percebido que o cliente ele acha que está realmente falando com algum humano. Então, tem que ter esse tipo de percepção. Porque, senão, ele não vai gostar. Ele vai rejeitar a priori, vai dizer, mais uma URA, mais uma coisa que eu vou passar por uma etapa, por um processo. Inclusive, a gente teve essa dificuldade no início, quando a gente estava implantando algumas coisas, né? Estamos tendo ainda um processo de melhoria em alguns pontos. Mas esse é um dos pontos que a gente tem identificado a percepção do valor do que nós entregamos para ele aumentou bastante com a inteligência artificial. Show, muito bom. E na Suri, como é que acontece essa percepção de valor ao se relacionar com a inteligência artificial? Cara, a primeira coisa é que o cliente, de cara, ele entende que ele conseguiu ter uma eficiência de 70% desse atendimento. Então, rapidamente, com poucos cliques, ele, sem ter que construir fluxo ou coisa do tipo, ele já consegue responder as principais dúvidas dos clientes. E é engraçado porque a gente acha que, então precisa um negócio absurdamente muito tecnológico, muito difícil para fazer isso. Você sabia que as principais dúvidas que o cliente tem é qual é o endereço, o horário de atendimento, onde fica a loja mais próxima, qual a forma de pagamento. Então, tudo isso são informações, as empresas já têm isso no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, todas essas informações.
Então, a gente criou uma IA com habilidades prontas, no qual ele já pega esses dados e, de cara, já consegue resolver esses atendimentos. A gente entende, como eu falei, pessoal, não existe uma inteligência artificial que vá saber de tudo. Então, mas a gente quer ser muito bom nos 70%. É isso que a gente consegue levar para o cliente, tá? Então, isso torna muito visível para ele. A gente está colocando agora uma métrica dentro da plataforma que é justamente para mostrar quantidade de atendimentos feito pelo humano e quantidade de atendimentos feito pela própria IA. Então, isso vai deixar muito mais claro para o cliente o quão eficiente a própria inteligência artificial está sendo para ele. E mais uma vez falando, isso não é máquinas contra humanos. Na realidade, é para mostrar que o fato da inteligência artificial estar conseguindo responder mais do que o humano, isso não está tirando o valor do humano. Pelo contrário, isso está dando mais horas para que esse humano ele possa se concentrar mais naqueles 30% e fazer um atendimento muito mais eficiente. Mas a gente fala muito sobre atendimento, tirar dúvidas, etc. Mas empresas, no final das contas, elas querem vender. Como é que a gente mostra isso dentro da venda também? Se aquele atendente está lá, aquele time comercial, ele está lá e tem que tirar principais dúvidas, as dúvidas mais simples, hoje a gente consegue criar um fluxo, né? A Suri, ela tem uma habilidade de qualificação. Então, muitos desses leads que já chega ali para o vendedor, ele já chega extremamente qualificado, ou então ele consegue determinar que, não, essa parcela de leads que está chegando para mim, ele precisa, na realidade, ir para um caminho de educação ainda, geração de conteúdo para ele, posicionamento. Já esse outro aqui, não, ele já está pronto para conversar com o closer e eu fechar uma venda com ele. Então, hoje, dentro da Sura, ele consegue ter isso de forma muito clara, tá? E aí, já até trazendo um spoiler, a gente vai lançar, já está sendo testado com alguns clientes internos, o Suri Shop. Agora, imagina nessa mesma eficiência que você tem de fazer atendimento para tirar as principais dúvidas, agora imagina você conversando com uma empresa e você não ter que conversar, ter que passar por uma pessoa para fazer uma venda de ponta a ponta. Você conseguir ver os itens, conseguir ver uma roupa, conseguir ver um medicamento e a partir disso montar a sua cesta de compras. O WhatsApp mesmo te direciona e pega e diz, olha, então, onde é que você quer que eu faça essa entrega? Qual o seu endereço? Qual a forma de pagamento que você quer? Pix, cartão? Aí você diz Pix, pois está aqui o Pix Cola, vai lá e paga. E tudo isso de forma 100% automatizada. A gente em breve deve lançar isso no mercado para todos os nossos clientes, mas isso já está sendo testado. Então, isso são formas da gente ajudar o nosso cliente a vender mais, ter um faturamento maior e, principalmente, atender melhor os seus clientes, que é o que eles querem, no final das contas. Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos supor que alguém chegou até o final desse episódio aqui e pensou, pô, eu quero implementar uma inteligência artificial no meu negócio, quero conhecer mais da Suri, quero implementar a Hub Local. O que é que essa pessoa precisa fazer para realmente dar o primeiro passo? Olha, primeiramente, né, é ter pessoas que tenham conhecimento, acho que isso é importante. Ou contratar empresas como Hub Local e Suri que tem a tecnologia, né, que tem a tecnologia. Mas, assim, para criar do zero uma ideia, realmente precisa ter pessoas que tenham o conhecimento, a criatividade para se criar. Mas, em caso de contratação de Hub Local, por exemplo, né, a gente tem aí o nosso site, temos nossos canais de atendimento que podem estar entrando em contato com a gente. Nosso foco é utilizar a IA para potencializar a reputação online, para encontrabilidade de palavras-chave, termos, produtos, serviços, ou segmento daquele cliente, trazendo o cliente para o ponto de venda físico. E aí a nossa IA já está difundida para ajudar nesse aspecto. Mas, assim, o principal ponto é inserir a cultura né, de inteligência artificial. Se você quer incorporar para dentro do seu negócio, para a utilização dos seus colaboradores, para se estar utilizando no dia a dia do trabalho, isso precisa estar embutido para poder a utilização. Até em soluções, né? Apesar que as soluções elas já vêm meio que engessadas ali, modulada para entrega. Assim, para casa da Hub Local, entrega a reputação online. Ponto. A nossa IA serve para isso. E vai gerar um impacto ali no mapa e nas listas da empresa. Os registros locais da empresa. É onde nós vamos estar impactando principalmente. Mas se ele quiser aprofundar para outros setores, aí é um processo de abertura cultural, né? Da mente do empreendedor, dos diretores, dos líderes daquela empresa.
contratação de pessoas que exige, assim, por exemplo, a gente para implantar IA aqui, a gente teve que fazer squad de inteligência artificial, né? A gente teve que trazer pessoas que tinham o mínimo conhecimento de implantação de soluções em IA. No nosso caso, a gente desenvolveu uma proprietária. Então, aí foram devs que trabalham com isso, né? Desenvolvedores que trabalham com isso. No caso de uma implantação de soluções de terceiros, que já tem muita, tem para criar vídeo, tem para fazer planilha, tem para fazer texto, tem para fazer... Cara, praticamente tudo hoje tem. Assim, tem alguns icebergs aí brincando com isso, né? Que a ponta do iceberg é o ChatGPT e por trás tem muita coisa. Assim, se você for procurar, tem sites tem hubs que juntam todas essas soluções, dizendo o que é que você quer. Você quer ter algo conversacional? Vai na Suri. Você quer ter algo voltado para a busca local? Tem a Hub Local. Então, tem sites que estão relacionando essas soluções. Mas aí trabalhar essa sopa, né, de soluções, sopa de letrinhas, sopa de soluções ali, para tu estar encaixando, fazendo esse quebra-cabeça, realmente vai de conhecimento, de ir atrás, de buscar, de estar evoluindo, de testar. Tem que testar. Tem muita coisa que não está popularizada, que às vezes você testa, fez sentido para o meu negócio. Aí eu vou lá e faço. Então, realmente é algo que, cara, é primordial para as empresas hoje. Acho que nós estamos passando para a revolução... mais uma revolução industrial, digamos assim. A revolução da inteligência artificial. Eu tenho notado exatamente isso. As empresas que estão barreirando ou que não vão entrar nessa onda, né? O que vai acontecer é que elas vão se tornar obsoletas, elas vão se estagnar, elas não vão evoluir, elas não vão trazer os melhores colaboradores. Então, é de suma importância, principalmente as empresas mais estruturadas, de vanguarda, elas estarem pensando já com toda certeza, e as pequenas empresas que realmente têm cabeça aberta, que têm empreendedores que são mais acessíveis, né, para esse tipo de tecnologia, que eles estejam aptos a receber, a testar. Ouvi falar que a Hub Local ajuda nisso aqui. Vamos lá, contratar a Hub Local. Vi falar que a Suri ajuda na questão conversacional de maneira mais humanizada. Vamos testar a Suri, não custa nada. O bom é que essas soluções são altamente testáveis, né? Para a casa da Hub Local pode testar, a casa da Suri pode testar. Então, assim, dá para se fazer isso aí. Mas existe abertura para conhecer. Então, eu acho que o principal ponto é dessa forma que eu acredito que vai impactar, de fato, os negócios, e é dessa forma que ela pode conhecer uma Hub Local e uma Suri no mercado. Perfeito. Tá, como a gente falou aqui, tá, gente, nesse episódio, inteligência artificial é um caminho sem volta. Então, dê o primeiro passo. Entre nesse mundo. É necessário que você faça isso. Vou dividir aqui em 2 aspectos, tá? E antes de dividir aqui, entenda na realidade o seguinte, de forma muito simples. Inteligência artificial é igual pessoas. Cada pessoa, ela sabe alguma coisa. O Gabi sabe de uma coisa, o Felipe de uma coisa, o Thiago de outra. Tem uma pessoa que é boa no marketing, tem uma pessoa que é boa no design, tem uma pessoa que é boa no desenvolver. Inteligência artificial é dessa mesma forma. Tem uma inteligência artificial que é boa para criar imagem, tem uma inteligência artificial que é boa para criar um blog, tem inteligência artificial que é boa para editar um vídeo de forma automática, tem inteligência artificial que é boa para cuidar da sua reputação dentro lá da internet, tem uma inteligência artificial que é boa para atendimento e vendas. Então, existe uma inteligência artificial boa para cada uma das suas necessidades, tá? Como é que você faz? Quais os primeiros passos que você pode dar para isso? E o legal é que muitas dessas inteligências artificiais, como o Felipe falou, elas são acessíveis. Você pode testar antes mesmo de pagar, ou então algumas você precisa pagar, mas é um valor muito barato para aquilo ali. Então, dividindo em 2 aspectos, dentro da sua empresa e para com os seus clientes. Para dentro da sua empresa, tem ferramentas como o próprio Notion, onde você faz anotações e a partir dessas anotações você pode mandar ele aprimorar esse texto, deixar de forma amigável, mandar ele até aprofundar nesse assunto. Então ele vai realmente criando mais texto em cima daquele conjunto de palavras que você colocou para ele, deixar de forma amigável, deixar de forma mais formal aquele determinado texto. E tem plano gratuito no Notion, você consegue hoje mesmo utilizar ela. Bing, o Edge, que é o browser da Microsoft. Instale na sua máquina, na realidade já vem com todos os Windows, é de graça. Tem uma abazinha do lado no qual ele tem lá o Bing Chat, não vou lembrar o nome agora.
mas você faz perguntas a ele e ele te responde. Você está acessando um site e do lado você faz perguntas correlacionadas a esse site e ele consegue te responder. Ou então você pode pegar e estar lendo um artigo no site e pedir para ele, resume esse artigo aqui para mim, para que você não tenha que ler tudo ou ver só as principais informações. Então, hoje também isso está acessível dentro da sua empresa. Gerar uma imagem para eu poder fazer uma publicação. Dentro do Bing também é possível fazer isso de forma 100% gratuita. Você pode fazer isso. Eu não vou lembrar as ferramentas de edição de vídeo, mas a gente usa hoje dentro da Sura, então você pode me procurar no privado aí nas minhas redes sociais, que eu tenho anotado todas essas ferramentas que você pode utilizar dentro da sua empresa de forma 100% gratuita, seja um teste ou algumas pagando ali um valor bem simbólico, tá? Então essa é a primeira etapa. Segunda etapa, quero melhorar atendimento e vendas do meu cliente, com os meus clientes, quero aumentar as minhas vendas, quero vender mais dentro do WhatsApp, do Facebook, Instagram, atender melhor os clientes. Aí, gente, tem uma inteligência artificial muito boa, tá? Que se chama Suri. Por um preço super acessível, você pode conversar com a gente aí, com certeza a gente faz uma demonstração para você, mostra na prática como é que isso vai funcionar, como é que isso vai impulsionar as suas vendas, o seu marketing também, o seu atendimento. Você pode falar com alguns dos nossos especialistas que a gente mostra na hora para você como isso funciona. Caso você goste, você pode aderir a qualquer um dos nossos planos, como eu falei, a gente tem plano aí para todo tipo de empresa. A gente tem hoje, gente, a tia da marmita vendendo marmita utilizando uma inteligência artificial da Suri. E isso impulsionou as vendas dela. Até grandes empresas com uma alta volumetria também. Então, a gente hoje consegue atender desde a microempresa até uma grande empresa, tá? Perfeito. A gente está chegando ao fim do episódio já, pessoal. Quero agradecer vocês por terem vindo. Acho que com certeza foi uma conversa que acendeu a luzinha na cabeça de quem está ouvindo a gente. Quero parabenizar vocês por estarem realmente fazendo a diferença na vida das empresas. Eu acho que isso é realmente uma missão. Então, que bom que vocês estão aí nesse mercado. Quero agradecer ao Felipe, que já é de casa realmente. Acho que é o terceiro episódio que ele está aqui com a gente. Volte mais vezes. Vai ter muitos mais. Se você quiser, vamos pro 1000, né? Vamos pro 1000, com certeza. Quero agradecer você, Thiago, também. Quero dizer que as portas aqui da Hub Local estão abertas. Volte mais vezes pra gente bater mais papo aí sobre inteligência artificial e sobre outros temas. Quero agradecer realmente vocês dois. Quero agradecer também quem nos acompanhou até agora, quem assistiu esse episódio. Lembrar que tem outros 2 episódios do Inova Week que também já estão disponíveis. E dizer que na descrição desse episódio você vai encontrar mais informações sobre a Hub Local e sobre o Felipe. E também sobre a Suri e sobre o Thiago. É isso, pessoal, e até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.